filho do presidente Lula está sendo investigado pela Polícia Federal e o caso que envolve Lulinha ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 20 de agosto. A Procuradoria-Geral da República pediu que uma das investigações deixe o Supremo Tribunal Federal e seja enviada para a primeira instância da Justiça. Ao mesmo tempo, ministros do STF indicam que o caso deve continuar na Corte. Mas, afinal, o que Lulinha está sendo investigado por fazer, por que o STF entrou nessa história e o que já se sabe de concreto até agora. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e este é o Bom Dia Caraíbas. O que está sendo investigado? Vamos começar pelo principal. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é investigado pela Polícia Federal em 3 inquéritos. As investigações apuram suspeitas de tráfico de influência e corrupção relacionadas a possíveis negócios e interesses de empresas junto ao governo federal. Lulinha nega qualquer irregularidade. E aqui vale explicar uma coisa. Tráfico de influência é quando alguém tenta obter vantagem usando a influência que diz ter sobre uma autoridade ou funcionário público. Não significa simplesmente conhecer alguém importante ou conversar com uma autoridade. A investigação precisa apurar se houve o uso dessa suposta influência para conseguir uma vantagem indevida. Já a corrupção, de maneira geral, envolve oferecer, solicitar ou receber vantagem indevida em determinadas relações com agentes públicos. No caso de Lulinha, estamos falando de suspeitas que ainda estão sendo investigadas. De onde que surgiu a investigação? Uma das principais peças dessa história são mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular da empresária Roberta Luxinger, que também é investigada. Segundo a investigação, as mensagens indicariam que ela dizia atuar em nome de Lulinha em negociações com o governo. Um dos episódios envolve uma tentativa de negociação de medicamentos à base de canabidiol, substância derivada do cannabis, com o Ministério da Saúde. A Polícia Federal também investiga uma possível tentativa de beneficiar um empresário junto à Dataprev, empresa pública ligada ao governo federal. A investigação busca justamente responder a uma pergunta central. Lulinha apenas tinha relações e interesses empresariais ou houve uma atuação para usar acesso e influência junto ao governo em benefício de negócios privados? E é isso que a Polícia Federal tenta esclarecer. E aí você deve pensar, o que o INSS tem a ver com isso? As investigações envolvendo Lulinha surgiram dentro de um contexto mais amplo de apurações relacionadas a fraudes no INSS e a pessoas que aparecem nessas investigações. Mas, até o momento, não há indicação de que Lulinha tenha sido acusado de participar diretamente das fraudes nos descontos do INSS. A investigação sobre ele trata de suspeitas próprias, principalmente relacionadas ao tráfico de influência. E essa distinção é importante porque, nas redes sociais, os assuntos acabam sendo apresentados como se fossem uma única história, mas não são. E aí você deve se perguntar também, mas por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? E aqui a gente chega a um novo capítulo. A investigação foi autorizada pelo Supremo. Atualmente, 2 das apurações têm como relator o ministro André Mendonça e outra está sobre relatório do ministro Flávio Dino. Só que existe uma questão. Lulinha não é autoridade com foro privilegiado. E o que é isso? O foro, por prerrogativa de função, conhecido popularmente como foro privilegiado, é uma regra que determina que determinadas autoridades sejam investigadas ou julgadas diretamente por tribunais específicos, como o STF, em razão do cargo que ocupam. O presidente da República, por exemplo, possui foro no Supremo em determinadas situações. O filho do presidente, não. Foi justamente por isso que a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso fosse enviado para a primeira instância da Justiça. Na avaliação da PGR, não há no inquérito uma autoridade com foro que justifique a permanência da investigação no Supremo. E o STF vai mandar o caso para a primeira instância? Por enquanto, não há essa decisão.
Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 20 de agosto, André Mendonça e Flávio Dino pretendem manter as investigações no Supremo, apesar do pedido da PGR. Portanto, existe agora uma discussão que vai além das suspeitas contra Lulinha. Qual justiça deve conduzir essa investigação? E essa resposta ainda não está definitivamente dada. E o que diz Lulinha? A defesa de Lulinha nega irregularidades e questiona a divulgação de informações da investigação. O próprio presidente Lula também afirmou que não quer privilégios para o filho e que as investigações devem seguir. Ao mesmo tempo, o caso já começou a ganhar peso claramente político. O PL, partido de oposição ao governo Lula, anunciou nesta quinta-feira que pretende explorar o caso durante a campanha eleitoral de 2026, inclusive relacionando o assunto ao debate sobre corrupção e as fraudes do INSS. Então o que a gente sabe até agora? O que temos neste momento é o seguinte: Lulinha é investigado em 3 inquéritos da Polícia Federal. As apurações envolvem suspeitas de tráfico de influência e corrupção relacionadas a possíveis negócios com o governo. Mensagens encontradas pela Polícia Federal indicam, segundo os investigadores, uma atuação de Roberto Luxinger, dizendo agir em nome de Lulinha. A defesa nega irregularidades. A PGR entende que o caso deveria sair do Supremo Tribunal Federal porque Lulinha não tem foro privilegiado, e ministros do Supremo indicam que pretendem manter as investigações na Corte. Enquanto isso, o caso já entrou no ambiente eleitoral. Eu volto já. Este episódio foi produzido com base em informações de fontes oficiais e veículos de imprensa. As fontes utilizadas estão disponíveis na descrição do episódio. O Bom Dia Caraíbas é um podcast diário do Diário de Caraíbas que apresenta os assuntos mais importantes do momento de forma rápida e aprofundada para você acompanhar o que está acontecendo. O programa vai ao ar de segunda a sexta, bem cedinho, no site do Diário de Caraíbas e no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou Arnaldo Silva e este episódio fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda.